Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, a líder de Hong Kong cancela a polêmica lei de extradição da região, tem a 8ª etapa do campeonato MRO e o novo ranking de habitabilidade das cidades. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá, telespectadores do programa. Depois de quase 3 meses de protestos, o governo de Hong Kong abandonou o projeto de lei de extradição para a China no dia 4 de setembro de 2019. A líder da SAR, Carrie Lam, disse que o cancelamento foi feito para aliviar as preocupações do povo. Veja. A chefe executiva de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira o cancelamento da lei de extradição que seria implementada na região. A medida é uma tentativa de amenizar as tensões na SAR, que vem sofrendo protestos desde junho de 2019. Além de acabar com a lei, Carrie Lam também anunciou algumas concessões adicionais, como novos membros na guarda independente da polícia. Mesmo com essas atitudes, isso não deve ser o suficiente para acabar com os protestos e a insatisfação popular, pois elas vieram muito tarde, somente após 3 meses e muita repressão policial agressiva, e o resultado foi só uma das 5 reivindicações dos manifestantes. A sensação do povo ainda é de que Lam é uma traidora, tentando quebrar as regras estabelecidas a favor de Hong Kong na entrega da região à China pelos britânicos. Muitos preocupam-se que isso possa ser somente uma pequena paz, com a expectativa de mais rompimentos com a liberdade no futuro. Os pedidos atuais dos protestantes são mais relacionados à liberdade e à democracia, além da liberdade também de 1000 manifestantes presos no movimento. Eles desejam um órgão de governo independente, sem qualquer relação com o governo da China. O jornal The Economist divulgou nesta terça o ranking das cidades mais habitáveis do mundo. Canadá e Austrália dominam a lista das 10 melhores, cada um com 3 cidades na lista. A unidade de inteligência do jornal The Economist divulgou no dia 3 de setembro de 2019 a nova lista das cidades mais habitáveis na Terra. O documento é divulgado anualmente e examina a qualidade da saúde, educação, infraestrutura, estabilidade e cultura, sendo cada cidade avaliada em mais de 30 fatores, então compilados em uma pontuação entre 1 e 100. O Canadá é um dos países mais dominadores no ranking, tendo colocado 3 de suas cidades no top 10. Calgary é a melhor cidade do país, aparecendo na 5ª posição, tendo recebido uma pontuação perfeita em todos os aspectos, exceto cultura e meio ambiente. Vancouver e Toronto também aparecem, nessa ordem, logo atrás da cidade de Alberta. A melhor cidade da lista é Wien, a capital austríaca, única cidade do país no top 10. A outra nação mais bem ranqueada é a Austrália, que assim como o Canadá, tem 3 cidades entre as 10 mais bem colocadas. Fizemos no dia 6 de setembro de 2019 a 8ª etapa do campeonato MRO, em Spielberg. Veja mais detalhes da prova na reportagem do Coelho. E aí, telespectadores da Fórmula 1, Coelho aqui, dessa vez com mais uma etapa do campeonato MRO 2019, que foi feita nesta sexta aqui em Spielberg, na Áustria. Como sempre, nós não podemos esconder os bugs que a gente encontra no Mini Racing. Dessa vez foi um pouco difícil de configurar a inteligência artificial, mesmo essa pista sendo de alta velocidade, tendo retas imensamente gigantes, a gente ainda teve certa dificuldade. O cenário era um pouco mais assustador nas simulações que a gente tinha feito, só que na prática acabou não sendo tão ruim assim, só que o grid também não ficou tão na ordem real. Os carros ficaram meio embaralhados ali, não fez muito sentido na verdade. A corrida em si foi razoavelmente interessante, não foi uma das melhores da história que a gente já possa ter feito, mas também não foi uma etapa morta. Nem na classificação e nem na corrida choveu, sendo que na verdade se chovesse a gente teria que colocar o clima seco de novo por causa dos bugs no jogo. Eu vou parar de falar bugs do Mini Racing porque daqui a pouco isso vai virar um meme, né meu? Se é que já não é na verdade. Então, sem mais enrolações, veja logo o resumo do Grande Prêmio da Áustria de 2019. E aí está a largada, você vê o Poltronas na 13ª colocação, as luzes se apagam e o brasileiro consegue um pulo inicial relativamente bom ali, a pista é muito estreita e por isso tem muitas batidas ali como sempre. O Poltronas na verdade se beneficia bastante disso, já aparece na 4ª colocação logo na curva 2, ele vem muito bem, ele já consegue ultrapassar uma Renault também, uma Williams ali também que acabou largando muito bem, se não me engano era o Robert Kubica.
E olha só, o Poltronas já consegue ultrapassar uma Force India ali para ganhar a segunda colocação. Realmente uma largada meio maluca, principalmente ali na curva 1. Alguns carros vêm chegando para fazer a batalha com o Poltronas, ele acaba sendo jogado ali na grama, muitas colisões ainda. Você vê ali o Lewis Hamilton na Petronas maluco andando na contramão ali, e já uma volta atrás de todo mundo, ou seja, um prejuízo gigante para o inglês. Realmente uma largada muito maluca nesse Grande Prêmio da Áustria. Você vê agora um pouco mais à frente o Verstappen fazendo uma manobra de ultrapassagem para cima do Poltronas. Isso era a briga pela quinta colocação. O brasileiro acabou não resistindo muito porque o Verstappen estava muito mais rápido que ele, então não valia a pena fazer uma briga infinita aí por essa posição. Passando um pouco mais à frente agora para a volta 10, você vê o Poltronas fazendo seu primeiro pit stop na corrida. Ele passa ali pelo meio da grama, só que na verdade nós tivemos que alterar isso no editor de circuito para ser asfalto, porque como sempre os bots do jogo são muito bugados, então estava dando problema naquele trecho ali, como já tinha dado em anos anteriores. Você vê o Poltronas voltando na 12ª colocação, logo atrás do Daniel Kvyat. E na volta 23, olha só o Valtteri Bottas, que estava na liderança da corrida, dominando o Grande Prêmio dessa sexta-feira. Ele acaba dando uma volta no Poltronas. O brasileiro também nem oferece resistência, né, porque não tinha nada para fazer. E na volta 32 você vê o segundo pit stop do brasileiro. E mais uma vez agora na volta 54, nesse ponto da corrida, já na 7ª colocação. Ou seja, ele acabou fazendo um bom progresso aí. Ele acaba voltando bem aí, na 8ª colocação, na verdade. E passando um pouco mais à frente, você vê agora o Lando Norris, que estava em segundo para dar uma volta no Poltronas, só que ele acaba se beneficiando disso. E por causa dos efeitos da bandeira azul, ele consegue ultrapassar o Kvyat, que estava logo à frente dele na 7ª colocação, ou seja, uma manobra bem inteligente. Só que olha só o que acontece agora, o Norris, que tinha ajudado o Poltronas alguns instantes antes, ele acaba rodando os dois e o Poltronas acaba com o motor quebrado ali logo naquela primeira retona. Ou seja, uma manobra completamente idiota do Norris ali. O motor dele acabou não quebrando, só que no final da corrida ele foi desclassificado por causa desse movimento totalmente idiota. E o Poltronas foi muito prejudicado, ele que estava fazendo uma corrida muito boa, acaba caindo lá para a 10ª colocação. E agora já na volta 69, lá no finzinho da corrida, você vê ele tentando chegar no Sebastian Vettel para passar. Nesse ponto ele estava indo mais ou menos no mesmo ritmo que o Vettel. Ele conseguia chegar perto do alemão nas curvas, como vocês veem nessa imagem agora. Só que nas retas o piloto da Ferrari conseguia se livrar bem do brasileiro. Então estava um pouco difícil de fazer essa manobra de ultrapassagem, até porque eles estavam virando mais ou menos o mesmo tempo de volta. Você vê a aproximação aí do Poltronas, só que isso já na volta 70 acaba sendo muito difícil para o brasileiro fazer a ultrapassagem. Olha só como ele se distancia na reta agora. E passando para a última volta da corrida, o Vettel um pouco mais à frente, ainda fica muito difícil, ele acaba pisando na grama. Ou seja, praticamente nesse ponto estava impossível dele fazer a manobra de ultrapassagem com somente uma volta faltando para acabar a corrida. Aparece ali embaixo a placa de vitória do Valtteri Bottas. Finalmente uma vitória aí da Petronas após um grande intervalo aí que eles não venciam uma corrida. O Poltronas acaba não conseguindo ultrapassar o Vettel, como vocês veem, ele acaba despontando nessa última volta. Infelizmente a corrida para o brasileiro foi totalmente prejudicada pelo Norris e ele acaba terminando aí na 9ª colocação. Aparece a indicação de que ele é o 10º, mas não podemos esquecer da penalização do inglês. Então isso é tudo por hoje. Veja agora os resultados da corrida, depois os resultados do campeonato de pilotos e de construtores e depois disso o pódio. O Visão de uma Pessoa Não Inteligente está a terminar. Siga-nos em nosso Twitter e acesse nosso site que não existe. Ah, Zeus!